Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar-te em nome do amor, sendo eu, que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a afastar-se de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo sejam com todos, sejam com o vosso espírito. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez, nos elevamos em oração a Ti, ó Deus, pedindo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela que é alimento, ela que é espada, ela que é alicerce, ó Deus, venha nos sustentar, venha nos alimentar, venha nos fortalecer, ó Pai, nos enchendo de toda fé, de toda graça, e estejamos firmados no Teu amor, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, fala com a Tua igreja, com todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que estão presentes, Senhor, que estão nos acompanhando, ó Pai, pelas transmissões, ó Deus. Assim nós oramos a Ti, em o nome santo de Jesus. Amém. Interessante que quando um casal, né, um jovem, uma moça, né, um rapaz e uma moça, eles estão enamorados ali, né, eles estão apaixonados, tudo que um faz pelo outro, né, é baseado na paixão, é baseado no amor, né? Se a moça falasse para o rapaz, pula, né, ele perguntaria que altura, né? Porque ele faria tudo por amor. Se o rapaz falasse para a moça, corre, né? Ela falou, qual a velocidade que você quer que eu corra, né? Que eu corra.
Então você percebe que tudo que é feito por amor é feito com mais intensidade, é feito com mais desejo, é feito com mais carinho. Também no relacionamento casal, homem e mulher, já dentro do casamento, né? Existem as obrigações do casamento, mas tudo que é feito com amor, tudo que é feito com carinho, leva algo prazeroso, é gostoso, é maravilhoso, né? Não é por obrigação, não é com pesar, não é com fadiga, mas é com amor. E é justamente essa carta do apóstolo Paulo que ele vai escrever a este homem Filemon, e ele vai fazer um pedido a Filemon. E esse pedido vai estar baseado no amor. O amor que vai superar a lei, o amor que vai superar tudo que é parcial, tudo que, vamos dizer, que possa impedir, né, que se faça o bem. O amor vai superar, o amor vai ser superabundante. A carta que o apóstolo Paulo escreve, ele começa da seguinte forma, ele diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele estava preso em Roma por causa da pregação do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Ele não culpava, né, os homens, não culpava ninguém, mas ele sabia que ele estava preso, e preso por causa de Cristo. E ele de maneira nenhuma se envergonhava de estar preso, mas ele levava esse título junto dele, como: eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. E ele diz também ao irmão Timóteo, este jovem pastor que estava ali ao seu lado acompanhando eles, que escreve essa carta, endereçado ao amado Filemon, também colaborador. Filemon, residente da cidade de Colosso, um homem de muitas propriedades, um homem rico, e possivelmente um homem que tinha muitos escravos, né? Era o seu empreendimento. E a sua provável esposa, a irmã Áfia, e Arquipo, que pode ser o seu filho ou somente o pastor da igreja, onde ele diz: Arquipo, nosso companheiro de lutas, provavelmente o pastor em Colosso. E a igreja que está em sua casa. Ali até mais ou menos nos primeiros séculos, né, o 3º século, o 4º século, não existia, a igreja não se reunia nos templos. A igreja se reunia nas casas. O interessante é que a carta, ela mesmo sendo endereçada a um homem, mas ela também é endereçada à sua esposa, ela é endereçada ao pastor da igreja. A carta, ela é endereçada a toda a igreja. É uma carta pessoal, mas que ela está aberta. Que ela está aberta para que todos tomem ciência. E Paulo, cumprimentando eles, diz assim: a graça e a paz a vós outros. Então Paulo saudando a igreja que estava na casa de Filemon, ele diz graça e paz. Justamente porque nós somos salvos pela graça, e quem é salvo pela graça tem paz, tem a paz que o mundo não pode receber, mas ele recebe a paz com Deus. Essa paz que vem da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você observa a importância que tem a igreja estar nos nossos lares, nas nossas casas. Hoje nós temos um templo onde nós cultuamos ao Senhor, tem bastante espaço, nós louvamos a Deus, mas a igreja pode estar na sua casa, seja no culto no lar, que você convida os irmãos, seja no culto doméstico, seja no momento devocional que você está ali tirando com Deus, ali também a sua casa se torna uma extensão da igreja do Senhor. Mas Paulo, ele tem motivos para louvar a vida de Filemon. Ele louva a vida de Filemon sempre dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Aí ele vai dizer os elogios, as ações de graças que ele faz a Filemon. Estando ciente do teu amor e da tua fé para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. O importante é que nós devemos muitas vezes realmente elogiar o irmão, elogiar a irmã pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? Como muitos dizem, muitos fazem elogios quando a pessoa de repente já partiu, mas podemos fazer sim elogio. Paulo reconhece, ele louva a Deus por isso, pelo trabalho que Filemon tem feito, né? Pelo seu amor e pela sua fé por Jesus e pelos santos, pela igreja.
Mas a oração que ele faz, o versículo 6, é para que a comunhão da tua fé se torne eficiente em todo pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Então toda a comunhão que é em volta da fé, que ela se torne plena para com todos. Essa é a oração que Paulo está fazendo, lembrando sempre de Filemão. Olha, Filemão, eu me lembro de ti nas orações. Olha o poder da oração, né? Para que realmente a comunhão da tua fé se torne eficiente e tenha um pleno conhecimento, seja abundante. E ele continua elogiando Filemão e ainda dizendo no versículo 7, dizendo, olha, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. É um homem abençoado que gostava de abençoar, de ajudar a igreja, de ajudar os irmãos e reanimava os irmãos. O interessante é que o apóstolo Paulo está preparando, vamos dizer assim, né, o coração de Filemão, chamando a atenção para o amor, chamando a atenção pela fé, chamando a atenção pelo trabalho que ele tem feito, pela importância da igreja. Ele chama a igreja que está na tua casa, ele chama junto o pastor da igreja, ele chama junto a esposa dele, para fazer o pedido. Então é um pedido, é algo pessoal, mas está aberto a toda a igreja e todos os irmãos. Então ele está preparando o coração de Filemão para que ele faça um pedido. E ele vai fazer um pedido justamente por um escravo. Escravo, este homem chamado Onésimo, que era de propriedade de Filemão. Este homem, ele dá prejuízo a Filemão, ele foge, Onésimo, e fugindo ali da região de Colosso, ele vai para lá, para o lado de Roma, e no lado de Roma ali, fugindo, tentando se esconder na multidão, a cidade grande, ele acaba sendo preso e no meio da prisão vai cair justamente com o apóstolo Paulo, próximo do apóstolo Paulo. E aí a gente pode pensar, que mundo pequeno, né? O apóstolo Paulo, ele pregou, ele não teve presencialmente na cidade de Colosso, mas o trabalho que ele realizou na cidade de Éfeso, né, foi conhecido, ele ficou ali 3 anos, foi conhecido em toda a Ásia Menor, se expandiu em toda a Ásia Menor. Então o trabalho que foi feito em Éfeso se expandiu até Colosso. E a igreja que está na casa de Filemão é resultado do ministério e da obra que o apóstolo Paulo tinha começado na cidade de Éfeso. E ali justamente este homem, o escravo fugitivo, alguém que era devedor, alguém que era inimigo do seu patrão, alguém que era inútil para ele, fugindo na providência de Deus, na providência divina, não é coincidência, Deus o conduz e o leva para estar junto do apóstolo Paulo. O interessante é alguém pensar que muitas vezes alguém fala sobre coincidências, né? Ah, foi coincidência? Não, irmão. Nada na vida do homem, nada na vida da mulher, do servo de Deus ocorre por coincidência. É provisão divina. É Deus que está no controle de nossas vidas. E Deus permite que esse homem fuja, causando prejuízo ou levando algo de Filemão, e Onésimo vai parar justamente na prisão do lado de Paulo. E Paulo vai pregar para Filemão. Paulo, quando esteve preso, pregou para a guarda pretoriana, muitos ouviram a mensagem de Paulo, ouviram a pregação do evangelho. Paulo estava preso, mas a mensagem não estava presa, a mensagem estava com toda a liberdade. Onésimo, ele ouve o evangelho de Cristo. Ele é liberto, ele é restaurado, ele é perdoado, ele aceita o Senhor como seu Salvador. Mas este homem que fugia, este homem que estava longe, que era devedor do seu Senhor, ele agora, como um cristão, ele tem que acertar suas contas. Acertar suas contas com o seu Senhor. E o apóstolo Paulo, que agora estava tendo ele na prisão como alguém útil para ele, que o ajudava também no ministério, decide então escrever uma carta, uma solicitação a Filemão a favor deste homem, de Onésimo, um escravo, o qual a sociedade não dava valor, que o escravo era uma propriedade, era como se fosse quase um objeto, né, de trabalho, era como era considerado naqueles tempos.
não tão distante, tempos atrás, como no Brasil, colônia, né? Como no Brasil também impera, havia os escravos, era considerado apenas propriedade. Mas Paulo não vê aquele homem como uma propriedade, ele vê agora ele como um salvo e remido pelo sangue de Jesus. E ele vai interceder junto a Filemão por Onésimo. E a interceder por Onésimo, interessante que naquela época o escravo, 300 anos antes de Cristo, em Atenas, existia 21 mil pessoas que tinham um escravo. E mais ou menos eram 400 mil escravos. Então era muita gente que era escravizada. Nesse tempo do Império Romano, os senhores que tinham escravos, eles tinham entre 10 a 200 escravos. Alguns chegavam até 1000 escravos. Então é muita gente que era tratada como objeto, era tratada como negócio. E agora este homem liberto, ele entendia, eu ainda sou um escravo ainda, eu ainda tenho um Senhor sobre mim, mas esse homem Onésimo, ele está liberto, ele entende que Cristo o libertou, que o Cristo o salvou, ele não é mais escravo do pecado, ele está salvo, e ele pode encarar todas as consequências da sua vida com toda tranquilidade, porque ele sabe se ele for maltratado, se ele for castigado, e mesmo se ele for morto por causa dos seus erros, ele sabe que ele tem uma vida eterna, ele tem uma morada eterna junto com o Pai. E ele corria risco de ser açoitado, de ser maltratado, de ser carimbado como fugitivo e de ser morto ou crucificado. Ele corria esse risco, mas ele, como um cristão, como um servo de Deus, ele assume a sua condição. Com auxílio dessa carta, ele vai junto e parte junto para de Filemão, parte junto para Colossos. E Paulo vai dizer o seguinte no versículo 8, dizendo: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. O apóstolo Paulo, muitas vezes quando ele escrevia suas cartas para alguém que estava em rebeldia, para alguém que não reconhecia a sua chamada, ele começava a carta dizendo: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Mas aos obedientes ele se referia: Paulo, escravo de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ou como nós vamos ver mais frente, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus. Ele não precisava colocar sua autoridade, ele sabia que Filemão era um homem obediente, sabia que a igreja era uma igreja obediente. E ele não queria exercer essa autoridade, mesmo que a sua autoridade, ele tinha essa autoridade de pedir por Onésimo, ele não queria fazer isso por autoridade, mas por amor. O conselho da igreja tem autoridade, o pastor da igreja tem autoridade, os presbíteros têm autoridade, os diáconos têm, os líderes de sociedade têm autoridade. Muitas vezes a autoridade ela é necessária de ser exercida, mas muitas vezes ela é exercida com amor. Porque é melhor obedecer com amor, com boa vontade. O apóstolo Paulo diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Sendo eu quem sou Paulo, velho, ele por volta aqui talvez 60 anos de idade, mas mais desgastado pelas perseguições, pelas lutas enfrentadas do Evangelho, ele diz: velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, versículo 10, solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Este homem, ele chama Onésimo de filho, ele tem uma ligação forte com ele, é uma ligação que nós temos que ter um com os outros, os mais velhos com os mais novos, considerando eles como os filhos, os mais novos considerando os mais velhos como pais, os de mesma idade considerando uns aos outros como irmãos, tendo um relacionamento verdadeiro, de irmandade, de cristandade, de união, de comunhão, de koinonia uns com os outros. E Paulo se refere a ele apóstolo, se refere a este homem escravo, mas agora liberto por Cristo, gerado, meu filho Onésimo que gerei entre algemas. É por ele que Paulo está pedindo. Ele antes te foi inútil.
Filemon quer dizer, ele usa um jogo de palavras, Filemon quer dizer proveitoso, quer dizer útil, né? Ele diz, olha, ele era inútil, mas agora, neste momento convertido, ele é útil a mim e útil a você também, Filemon. Atualmente, útil a mim e a ti, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ele está enviando de volta Onésimo para Filemon, para que Filemon o trate de uma maneira correta, de uma maneira certa, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Mas Paulo, ele fala de uma maneira sentimental muito forte, dizendo, olha, eu te mando ele em volta, mas eu quero dizer, eu mando a mim mesmo, eu mando o meu coração, esse homem está ligado comigo. Queremos dizer, irmão, que todos nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nós estamos ligados um ao outro. É uma ligação muito maior que não está relacionada apenas com sangue. Não está relacionado com laços familiares, não está relacionado com a nossa nacionalidade, mas está relacionado com a pátria lá do céu, está relacionado, nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, e cordeiros com Ele, um relacionamento muito maior. Não é um relacionamento entre um homem e uma mulher que vai lá e eles se casam diante do juiz, diante de um ministro de Deus, não é. É um relacionamento maior, ligado através de Cristo Jesus, em que todos nós recebemos igual parte o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa salvação. Então ele diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua boa vontade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Paulo é interessante, ele faz o pedido em prol do amor. Eu queria conservá-lo comigo. Olha, você poderia estar me ajudando aqui, Filemon, junto comigo na batalha, junto comigo na luta, na frente da guerra, na ponta da lança, como dizem. Mas Onésimo está aqui junto comigo me ajudando, e ele está tomando o teu lugar aqui comigo. Mas eu não quero conservar contra a tua vontade, contra o teu consentimento. Eu te envio ele de volta, pois acredito que ele veio se afastar de ti de forma temporária. Ele fugiu de você de forma temporária, mas Deus agora deve estar ligando a você de forma eterna. Antes a ligação era só de um senhor de escravos para com escravo. Agora a ligação maior é entre irmãos em Cristo Jesus, lavados, remidos, salvos, alcançados, libertos. É uma ligação muito mais profunda, que ela não fica aqui só no plano terreno, ela se estende à eternidade. Não é temporal, é uma relação eterna. Não, eu te envio não como escravo, mas acima de escravo, como irmão caríssimo, especial a mim, e com maior razão a ti, quer na carne, quer no Senhor. Irmão, cada um de nós somos caríssimos, porque nós somos comprados por bom preço, preço de sangue, o sangue de Cristo Jesus. Então todos nós temos um valor inestimável para Deus, que Ele pagou um alto preço. Então Paulo fala, olha, ele é um irmão caríssimo, trata ele dessa forma. É a relação que eu tenho que ter com os irmãos comigo, o irmão com o pastor, os irmãos com os presbíteros, os irmãos com recém-chegados, com todos os irmãos em Cristo Jesus. Os irmãos são caríssimos. Foi cobrado um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Ele diz ainda, se portanto me consideras companheiro, dizendo Paulo a Filemon, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Como receberíamos Paulo em casa, né? Como receberíamos o pastor na nossa casa? Como receberíamos o irmão recém-chegado? O irmão que acabara de largar o mundão, acabou de largar a bebida, acabou de largar a prostituição. Como receberia esse irmão em nossa casa? Devemos receber da mesma maneira, como se estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo, de forma a receber o irmão que foi pago por ele um alto preço. É isso que Paulo está dizendo, recebe como se estivesse recebendo a mim mesmo.
Continuando, ele vai dizer o seguinte: se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão. Ele declara: você é meu irmão. Sim, irmão. Que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Filemão podia decidir: não, tudo bem, ele está liberto, mas você me deve o preço de um escravo. Mas Paulo fala: eu pagarei, põe em minha conta, eu pagarei. Mas me faz esse benefício, reanime o meu coração. Como Paulo tinha dito, eu velho, né? E até prisioneiro de Jesus Cristo. Então você observa que Paulo coloca realmente todas as palavras de uma maneira muito bela, muito bonita, muito poderosa. E eu entendo porque Paulo coloca dessa forma. Porque você vive numa sociedade onde existe o mercado de escravos. E Filemão libertar um escravo diante de muitos escravos que ele tinha, qual o resultado? Qual seria a consequência disso? Ou entre outros homens, mercadores de escravos, né? Como eles iam ver Filemão dessa forma agora? Mas como essa é uma carta pessoal, mas a carta está aberta, está direcionada a Filemão, a sua esposa, ao pastor da igreja, a toda a igreja, e a todos ali que ouvissem e lessem essa carta entenderiam que todas as ações que Filemão tomou, ele tomou em prol do amor e tomou porque Paulo pediu, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Alguém, de certa forma, Paulo também estava limpando a barra de Filemão, para que ele não fosse julgado nem mal interpretado pelas suas ações, de maneira nenhuma. Mas ele coloca algo maior ainda, dizendo: olha, o relacionamento entre irmãos tem que ser superior ao relacionamento da sociedade. Tem que se superar a sociedade. Porque ali, ter escravos era algo normal. Mas o relacionamento cristão tem que ultrapassar esse relacionamento. Esse não é o modelo cristão, esse não é o modelo do Senhor Jesus. Aqui ele não está fazendo uma rebeldia, onde os escravos têm que lutar, pegar em armas, matar os seus donos. Não é isso. De maneira nenhuma. Aqui é tudo baseado no amor, na consciência, na plena liberdade que cada um tem em Cristo Jesus. Mas Paulo ele vai terminar a carta dizendo: certo, ele está certo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que fará mais do que eu estou pedindo, Filemão. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois eu espero que, por vossas orações, pelas orações da igreja, vos serei restituído. Paulo de fato foi liberto, não sabemos se ele chegou aí a Colossos depois da sua libertação, da sua primeira prisão, mas ele sabe que ele será liberto pelas orações da igreja. O poder da oração da igreja, pedindo uns pelos outros, em Cristo Jesus, solicitando ajuda, socorro, auxílio. Ele acredita na oração e no poder da oração da igreja. Interessante que o apóstolo Paulo também aí coloca ali os seus companheiros de trabalho. Ele traz junto de si: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Marcos, por exemplo, começou mal, diante de uma perseguição ele abandonou, mas no final Paulo vai dizer que ele é muito útil, me manda ele, Timóteo, para estar junto comigo. Demas é chamado de cooperador, daqui a pouco Demas abandona Paulo e vai seguir o presente século. O importante é nós começarmos e irmos bem e bem até o final, firmes em Cristo Jesus. Mas ele destaca aqui os seus cooperadores que trabalharam junto com ele. E Paulo termina a carta dizendo da forma como ele começou: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela graça, e somente pela graça. Não é pelos esforços humanos. E se nós observarmos
A vida de Onésimo, podemos comparar com a nossa. Éramos escravos, escravos do pecado. Estávamos sob esse jugo pesado, assim como ele era escravo. Éramos fugitivo da ira de Deus. Fugíamos da sua presença. Porque o pecado não pode permanecer diante da presença de Deus. Éramos devedores. Éramos devedores porque estávamos em dívidas com o Senhor. Recebemos a vida, recebemos o corpo e fizemos o mal contrário à vontade de Deus. Estávamos em dívidas com o Senhor. Éramos inimigos de Deus e contrário a Ele. Guerreávamos contra o Senhor. Éramos inúteis. Outrora, quando não éramos servos de Deus. Mas fomos encontrados por Jesus. Nós somos encontrados por Ele, assim como Onésimo. Você acha como é que Onésimo foi parar lá em Roma e parar junto de Paulo? O Senhor o encontrou e o levou junto, para que Paulo pregasse a ele. Ele foi encontrado, nós fomos encontrados por Jesus. Nós éramos escravos, nós fomos libertos por Jesus. Nós éramos devedores, agora não temos mais dívidas. Cristo pagou a nossa dívida. Fomos perdoados. Alguns chegam a dizer que a salvação é como um cheque em branco. Não concordo. Porque um cheque em branco está na tua mão, você faz dela o que você quiser e o que bem entender. Mas não é dessa maneira. Já Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que a nota que era contrária a nós, a nota promissória, Cristo pregou e colocou no madeiro. É como a nota promissória. O Senhor a pega, apaga, está pregado no madeiro. Estamos libertos. A dívida foi paga. Não dependeu da gente. Não dependeu de eu pegar o cheque e ir lá descontar ele. Não, de maneira nenhuma. A dívida estava com o nosso Senhor. Cristo pegou a nota promissória, cravou na cruz e pagou a nossa dívida. Éramos inimigos de Deus, mas agora somos família de Deus. Somos corredeiros com Cristo Jesus de todas as bênçãos espirituais. Éramos inúteis, agora somos úteis para toda boa obra. Fomos salvos para as boas obras, para que vivêssemos nelas. Agora vivemos pelo seu amor, obedecemos de boa vontade, de boa mente, sobre a graça e a misericórdia, cheio do Espírito de Deus. Quer ser liberto? Quer o perdão de Cristo? Quer encontrar o verdadeiro amor? Quer ser útil? Quer encontrar significado para a vida? Entregue a vida a Cristo Jesus. Abrace a Cristo, abrace a fé. Deixe-se ser encontrado por Ele. Cristo quer salvar. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe. Que nós venhamos a tratar uns aos outros como irmãos caríssimos. Entender que nós somos tratados e foram pagos por nós um alto preço. Amém?